escola, para essa nossa mais antiga escola em atividade, que é a Escola José Alzamora. No dia 11 de março de 1913, há mais de 110 anos passados, né, no dia 11 de março agora, o decreto número 3.836, na época o governador era o Júlio Bueno Brandão. Ele havia substituído o Delfim Moreira, que havia falecido. E o Júlio Bueno Brandão era o vice-governador em exercício na época do decreto 3.836, que criou o grupo escolar José Alzamora. Antes da gente prosseguir, eu gostaria de falar para vocês aí do nosso patrocinador, o Cláudio Alves. Ele é especializado em planejamento e averbação de aposentadorias e pensões urbanas e rurais. Ele faz também revisão de valores, contagem de tempo de serviço, inscrição e planejamento previdenciário. Entre em contato com o Cláudio pelo telefone 37998735230 ou 37999670305, ou então vá ao escritório dele, na rua Alzira Torres, número 35. Então, voltando aqui à história da escola José Alzamora, esse decreto então criou o grupo escolar José Alzamora, que posteriormente recebeu esse nome, né? Quando ele foi criado ainda não era nomeado. Depois é que ele recebeu o nome de José Alzamora e foi inaugurado em 1º de julho de 1914. José Alzamora foi o primeiro diretor da escola. Ele doou o terreno para o Estado para a construção dessa primeira escola, e que depois foi cedido para a instalação da prefeitura. Então está aqui, ó, a primeira escola José Alzamora, um prédio que existia ali na Praça Mozart Torres e que depois virou o prédio da Prefeitura Municipal de Bambuí, anterior à atual, né, o prédio atual. Antes mesmo da publicação desse decreto que a gente acabou de falar, o povo aqui de Bambuí realizou subscrição de valores em dinheiro para a construção. Foram arrecadados 8 contos de réis. O custo total da obra foi de 17 contos de réis, divididos em 3 parcelas. Isso seria hoje em torno aí de R$1.700.000 ou até mais. A construção teve início no dia 17 de maio de 1913 e o prazo previsto para a entrega era de 6 meses. A parede da frente tinha 40 centímetros de espessura e as paredes laterais e do fundo 30 centímetros. Era um prédio bem resistente. O terreno tinha 35 de frente por 100 de fundo, ou seja, 3.500 metros de área. O executor da obra foi o senhor Galdino Campos. Ele era lá de Juiz de Fora. Também em 1913 foi criada a Caixa Escolar Jaime Gomes. Esse Jaime Gomes era um deputado que era votado aqui em Bambuí. Provavelmente ela ajudou alguma coisa e eles colocaram a Caixa Escolar no nome dele. O presidente dessa Caixa Escolar era o senhor Antônio Augusto Chaves, que nós já tivemos a oportunidade de biografar aqui no grupo Biografias Bambuiense. Em janeiro de 1925, o agente executivo, Dr. Gumercindo Couto e Silva, que a gente também já biografou, ele pediu ao secretário de Interior, Dr. Sandoval Soares de Azevedo, e ele autorizou a criação do curso noturno no grupo escolar José Alzamora. Para isso, providenciou a instalação de energia elétrica nas dependências da escola. A escola até então não tinha energia elétrica. A regência dessa turma ficou a cargo do professor Osmani da Costa Lima. O primeiro prédio da escola, esse aqui, ó, não sei se dá para ver aí mais perto, dá para dar um zoom aí, Emily?
mostrar melhor. Esse aí foi o primeiro prédio onde funcionou a escola José Alzamora. Ele era construído ali, na época eles falavam Rua Delfim Moreira, que também tinha o nome de Rua do Capim, e depois também, por um curto período, Rua das Flores, onde essa escola funcionou até o dia 9 de março de 1930. Depois do dia 9 de março de 1930, 93 anos, por exemplo, a escola transferiu para esse prédio aqui, ó, é o prédio atual. Vamos ver se dá para aproximar aí, Emily, para ver mais de perto aí. Esse é o prédio atual da escola José Alzamora. Então, esse prédio, a escola já funciona nesse prédio já faz 93 anos. Então, a gente falou que o mês de março é importante para a escola, porque o decreto que criou a escola, ele foi no dia 11 de março de 1913. E a escola passou a funcionar no novo prédio, nas novas instalações, no dia 9 de março de 1930. Esse prédio aí na rua 7 de setembro, o prédio atual. Esse prédio antigo, esse que a gente falou aqui, a escola criou um grupo de escoteiros. Nessa época que a escola funcionou nesse prédio, tinha um grupo de escoteiros que eram também alunos da escola. Esse novo prédio, o de cá, transformou-se na época, depois que ficou pronto, novinho, um prédio muito bem construído, ele transformou-se no point, né, da cidade. As festas, recepções e bailes passaram a ser realizados nos salões da escola. Naquela época era comum um time de futebol, que era o Bambuí Futebol Clube, receber delegações de outras cidades que vinha um dia antes, jogava e depois ia embora no dia seguinte. Aí à noite tinha baile. O baile era realizado lá no novo prédio do grupo escolar José Alzamora. Até então havia aqui em Bambuí o Clube Náutico Bambuiense, ali na rua José Augusto Chaves, esquina com a rua Padre Zé Tiburcio, um casarão antigo que tinha ali. Tinha um salão maior que era a sede do Clube Náutico Bambuiense, e que hoje esse casarão não existe mais. E essa sede era pequena, não comportava grandes eventos. Então, a partir da construção desse novo prédio, todas as festas, recepções, uma autoridade chegava, era tudo realizado lá no grupo escolar José Alzamora. Em 1947, o prédio foi ampliado. Ele ganhou 2 salas de aula, um galpão e uma cantina. Esse prédio aqui, ele foi crescendo para trás. A fachada foi sempre a mesma. Ele foi crescendo para o fundo. Em 1977 foi novamente ampliado com mais 9 salas de aula e a sala para a biblioteca. Durante vários anos, desde a construção, a escola sempre foi azul e branca. Na última grande reforma recebeu a cor amarela. Eu, pessoalmente, espero que em uma próxima reforma que ele volte à sua cor original. Um prédio quase centenário tem que manter as suas características originais. Faz bem para a memória e muito melhor ainda para a história. Então fica aí esse meu pedido. Quando acontecer uma nova reforma lá, vamos voltar à cor azul e branca, que é a cor original dele, é muito mais bonita, né? E ele vai ficar bem feliz com as cores originais dele. Nesse prédio primeiro, aqui da Praça Mozart Torres, eram 4 salas de aula, uma sala e uma sala para diretoria. Os primeiros diretores, vamos falar agora dos primeiros diretores da escola. O primeiro diretor, e também que nomeou a escola, foi o professor José Alzamora. Depois dele veio o professor Astolfo de Luca, depois o professor Mário Rabelo, ou Rebelo, e eu tenho na minha lista uma
uma diretora que não consta na lista lá da escola José Zamora. Nós vamos pesquisar isso aí, porque eu tenho aqui Isolina de Souza Carvalho. Eu tenho comigo que ela foi diretora da escola José Zamora. E ela não consta lá na relação da escola. Isolina de Souza Carvalho. Nós vamos apurar isso daí. Depois veio Maria José de Oliveira Vale. Ela era a esposa de um juiz de direito que havia aqui em Mambuí. Depois Maria Antonieta Franco, Dona Iracema Torres Paulinelli, Ita Torres, a Dalva Maria Dias, que foi a diretora quando eu estudei lá na escola. Depois a Betes Torres Martins, depois Nadir de Carvalho Duarte, e depois a Ana Maria Gomes Cifuentes, e depois da Ana Maria, a Maria Augusta Rezende Vieira. Depois da Maria Augusta veio a Maria do Carmo Borges Avelar Santos. E agora, atualmente, já há 11 anos, né, conforme a gente apurou na entrevista que a gente fez com a Juliana Elias dos Santos, atual diretora da escola, aliás, uma entrevista que teve uma grande repercussão, foi muito bem recebida a entrevista da diretora Juliana. Então, a Juliana é a atual diretora e foi eleita, me parece que em 2011, né? Já tem aí mais de 10 anos no cargo. Alguns professores, os mais antigos, além do citado aí, o Emiliano, tinha o professor Emiliano e o Astolfo de Luca, era professor, o Mário Rebelo e vários outros, né? Desde então, muitos professores importantes já passaram pela escola. E também algumas professoras. Tinha aqui a Agripina Bambuiense Dias, essa aí era bambuiense de verdade, ela tinha bambuiense no nome dela, filha de um promotor que tinha aqui o Alonso Orozimbo Dias. A dona Marcelina Montijo, que nós tivemos também o prazer e a honra de ter biografado, né? A dona Alaide Alzamora, a dona Julieta Severo, a dona Ozir Bahia, Luci Vilara Miranda, esposa do nosso biografado Jair Miranda, dona Miquicha, e tivemos também os porteiros, Alvarinho do Botinha, o Euclides Gomes e outros. Quando a escola passou a funcionar no novo prédio, nesse prédio novo aqui, nesse prédio de cá passou a funcionar a prefeitura e a coletoria estadual. Nesse prédio aqui, depois que a escola saiu daqui, passou a funcionar a prefeitura e a coletoria estadual. Então é uma escola mais que centenária, né? 110 anos, uma escola muito importante, formou grandes gerações de bambuienses, pessoas que se tornaram muito importantes, começaram a sua vida estudantil nessa escola, que é uma escola que a gente preza muito. Eu tenho um carinho muito especial com essa escola. Foi onde eu tomei a minha primeira bomba. E a primeira bomba a gente nunca esquece, né? Eu tomei a primeira bomba lá na escola. Lembro perfeitamente da professora Maria Luísa Barros, minha professora no primeiro ano, pela qual eu era apaixonado. Ela cantava umas musiquinhas muito bacanas e isso aí cativava a turma inteira. Ela até não gosta de falar que eu fui aluno dela não, porque ela acha que eu estou muito velho, aí ela fica mais velha ainda. Mas, né, é história, é realidade. Eu tive também como professora a dona Alda Garcia e a Célia Machado. Na época a diretora era a dona Dalva Maria Dias. Eu até procurei aqui o meu diploma, que eu queria mostrar também, mas eu não encontrei aqui o meu diploma da escola. Na época era Grupo Escolar José Zamora. Mas eu levei a bomba lá. A culpa não é da escola não, a culpa é que eu comecei estudando lá em Itapiraí, 6 meses lá, e lá a escola, a sala era muito cheia, não tinha carteira para todo mundo, né? Eu sentava era no chão, tinha que escrever no chão e não tive um aproveitamento bom. Chegou aqui, era totalmente diferente.
eu não conseguia acompanhar e acabei levando uma bomba. Mas foi muito bom que depois eu tive essa boa professora, Maria Luísa Barros, né? E daí então eu prossegui a minha vida estudantil e não levei mais nenhuma bomba. Então era a que a gente queria dizer sobre a história do Grupo Escolar José Zamora, atualmente Escola Estadual José Zamora. Eram essas informações, né? Nesse mês importante que a escola está completando aí os 110 anos de existência, né? E 93 anos lá naquele novo prédio, esse prédio daqui. E para concluir, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, eu até mostrei lá na entrevista, um jornalzinho que era escrito pelos alunos da escola, Futuro Risonho, um panfletinho pequeno, olha, Futuro Risonho, os próprios alunos é que faziam esse pequeno panfleto, esse jornalzinho muito interessante. Eles produziam algumas poesias, né, faziam homenagens ao diretor, ao professor, né? E eu gostaria de mostrar também alguns documentos aqui. A cada sexta-feira a gente vai mostrando algumas coisas dos documentos que a gente tem aqui. Gostaria de mostrar para vocês aqui, primeiramente, que um alistamento militar de uma figura aqui de Bambuí importante. Eu não sei se vai ser possível ver aí, é o Ayrton de Oliveira Soares, Neném do Bastião. Esse aqui é o alistamento militar dele. Antigamente era desse tipo aí, o alistamento militar. Eu gostaria de mostrar aqui também o título de eleitor, como que era o título de eleitor. Esse aqui é mais antigo, um título de eleitor assinado pelo juiz na época, doutor Aguinaldo. Veja aqui, ó, anotava no próprio título aí as vezes que o eleitor tinha votado. Eu vou colocar aqui o óculos aqui para ver o nome do eleitor. É Cristino Lopes. Ele é filho de Antônio Lopes da Cunha e Antônio Lopes da Cunha e natural de Mar de Espanha. Engraçado, só tinha o nome do pai, não tinha o nome da mãe. E assinado pelo juiz Dr. José Aguinaldo Marques da Silveira. Tem aí a foto aí, não sei se dá para ver a foto aí do Cristino Lopes. Depois desse modelo veio esse modelo aqui, ó, de título de eleitor sem foto. Esse modelo evoluiu depois com um modelo que tinha uma fotografia. Eu cheguei a ter um título desse com foto desse tipo aqui. Esse aqui é mais antigo. Esse aqui é do José Augusto Chaves, ó. José Augusto Chaves foi prefeito aqui em Bambuí e a gente também já teve a oportunidade de publicar a biografia do José Augusto Chaves, ex-prefeito daqui de Bambuí. Gostaria de mostrar também como que era na época que não tinha Facebook, nem Instagram, não tinha rede social. Os eventos eram divulgados através de cartazes. Vou mostrar aqui para vocês aqui um cartaz de um evento internacional que teve aqui em Bambuí. Então, a Copa Internacional, ó, segunda Supercopa Internacional de Futebol Mirim. Veja bem, equipes da Argentina, do Uruguai e do Chile, de garotos, né, vieram jogar aqui em Bambuí. Isso, eu não estou lembrado aqui a data, que ano que foi, mas a gente tem essas informações todas aí. Era assim que eram feitas as divulgações. Vou mostrar agora uma outra aqui, também importante. Como não tinha Facebook, né, não tinha Instagram, não tinha Telegram, não tinha WhatsApp, tinha que mandar o convite, ó. Esse aqui é um convite da 4ª Exposição Agropecuária
de Bambuí. Mandava-se pelo correio o convite para as pessoas participar da festa. Então tá aqui, ó. O Sindicato Rural e a Prefeitura Municipal de Bambuí têm o prazer de convidar a Vossa Excelência e a excelentíssima família para visitarem a 4ª Exposição Agropecuária a realizar-se de 13 a 16 de julho nessa cidade. Bambuí, junho de 1972, ó. 4ª Exposição Agropecuária. E aqui nós temos aqui um cartaz da 23ª Exposição Agropecuária de Bambuí. Tem um papel aqui dando uma inteira aqui, vamos ver se dá pra gente ver quais eram as atrações aqui. Consegue ver aí, Emily? Olha, as atrações, ó, Teodoro e Sampaio, Zezé de Camargo e Luciano, Ultraje a rigor. No domingo, Maida e Maísa. Olha aí, ó. O Sindicato Rural de Bambuí e a Prefeitura. Tá conseguindo ver aí, Emily? Então tá aí, ó. O cartaz, ó. Shows, bailes, barraca, leilão, cavalgada, rodeios, desfile de Amazonas. De 8 a 11 de julho de 1993. A 23ª Exposição Agropecuária. Era assim que fazia o anúncio, convidava o povo ficava sabendo através desses cartazes. E é só curiosidade para mostrar para o pessoal. Então, era o que a gente tinha para hoje sobre o nosso resgate da história de Bambuí. E, mais uma vez, infelizmente, nós não estamos dando sorte aí com essa live no YouTube. Mais uma vez ela caiu, mas ela vai estar completa lá, disponível. A gente vai colocar ela lá também no YouTube. Ela continua ativa aí no Facebook, né, no grupo Biografias Bambuiense. Eu gostaria de falar para vocês mais uma vez do Cláudio Alves. Ele é especializado em planejamento e averbação de aposentadorias e pensões urbanas e rurais. Ele também faz revisão de valores, contagem de tempo de serviço, inscrição e planejamento previdenciário. Entre em contato com o Cláudio pelo telefone 37 99873 5230 ou então pelo 37 99967 0305 ou vá ao seu escritório na rua Alzira Torres, número 35. Então, para hoje era o que a gente tinha. Agradeço a vocês pela paciência de nos acompanhar aqui e na quarta-feira, se Deus quiser, a gente estará de volta com um novo entrevistado. Até lá e um abraço.